Fala galera, beleza? Vamos para a primeira aula do semestre, tentar aqui um modelo um pouco diferente de gravar a aula antes da aula ao vivo, Vamos ver se funciona. Bom, o primeiro assunto do nosso semestre vai ser equilíbrio. Esse semestre vai trabalhar duas matérias, equilíbrio e eletroquímica, Tipo aquela parte de pilhas e baterias e o equilíbrio, essa primeira parte um pouco mais geral e depois aquele equilíbrio de ácido, de base e dos sais, tá bom? Aí nessa primeira aula vai ser uma aula mais teórica, com algumas perguntas tipo menos de conta. Vai ter conta, mas não é o foco, Eu quero que vocês consigam entender o que é equilíbrio e como é que essa matéria tipo, se relaciona com o resto, para que na próxima aula a gente consiga trabalhar as questões mais práticas, das mais diferentes coisas que a gente vai ver nessa aula, Tipo, como elas se comportam na vida real. Bom, o que é o equilíbrio? A gente tinha visto na aula de cinética, Eu tinha posto até esse gráficozinho parecido, que nem todas as reações, elas tipo, têm um fim, tipo, consumindo tudo, Nem toda reação, se você tem 10 gramas de reagente, no final você vai ter zero. Às vezes você vai ter uma reação que vai parar no meio, que é a questão do equilíbrio. São reações que elas têm uma ida e elas também têm uma volta, O reagente virando produto e ao mesmo tempo o produto virando reagente, para que elas possam terminar no meio, Nem consumindo todo o reagente, nem produzindo todo o produto que seria possível. E como é que a gente fala que chegou no equilíbrio? Ela chegou no equilíbrio quando a concentração, tanto dos reagentes como dos produtos, é constante. E ela é constante não é porque parou de ter reação. Continua tendo reação. Só que a velocidade da reação da ida é a mesma velocidade da volta, que é esse gráfico aqui de baixo. A gente pode dizer que o reagente está sendo consumido quando a velocidade de ida é maior que a velocidade da volta. Só que chega um momento que elas começam e se equilibram. Quando a velocidade de ida se equilibra com a da volta, eu produzo um mol de produto e esse 1 mol é consumido para voltar para 1 mol de reagente. Ele fica nesse ciclo infinito de consumir e produzir, que é como se tivesse parado a reação, porque a concentração dos reagentes e dos produtos ela é constante, tá bom? Então isso que é o mais importante. Equilíbrio é isso. Não muda mais, tá bom? As concentrações. E a velocidade ela vai ser igual, tanto da ida quanto da volta. Aí tem essa representação, Os reagentes de um lado, produto do outro, o sentido direto e o sentido inverso, Eu tinha falado para vocês, naquela aula de termoquímica, que ΔH, a entalpia, ela é uma função de estado. Então ela depende do início e do fim. Então vamos pensar. Se na reação direta eu tenho o A mais B formando C mais D, eu vou ter um valor de entalpia. Na reação inversa, eu vou ter C mais D dando A mais B. O que isso significa? Significa que as entalpias elas vão ser inversas. Porque de um lado eu estou indo daqui para cá e do outro lado eu vou estar saindo daqui para cá. Tá bom? Então, quando a gente olha esse gráfico aqui de cima, que tem os reagentes e os produtos, é como se ele fosse o gráfico da ida, da reação direta. Tá bom? Ele vai ter essa energia de ativação, aqui energia de ativação, e vai ter esse valor de entalpia. Só que a reação inversa ele é esse mesmo gráfico, só que espelhado. Então a gente vai estar saindo aqui dos produtos, vai subir um outro morrinho, que é um pouco menor do que a energia de ativação inicial, da reação direta, como a gente consegue ver, que é só essa parte aqui de cima, e ele vai descer. Na hora que ele desce, ele forma a mesma quantidade em módulo de entalpia. Só que você vê que aqui o final é maior do que o início. Então, quer dizer que ele absorve energia, Porque a gente tem que lembrar que é justamente isso. A entalpia é a variação da energia, final menos inicial. Se o final tem mais energia do que o início, existe uma variação positiva. Então absorveu. Só que a gente vê, na volta, ele sobe o morrinho e desce. Então quer dizer que por mais que seja o mesmo valor em módulo, como a energia final é menor, ele libera energia, que ele vai ter uma variação negativa, tá bom? É só esse apontamento, Que a gente pode até fazer um paralelo com velocidade, que a velocidade dependia da energia de ativação. Então, geralmente,
as reações endotérmicas, que são essas que sobem e tem uma variação positiva do ΔH, elas são mais lentas do que a volta, tá? Mas acaba que no final, ele chega um momento que essa velocidade ela se iguala, por conta das quantidades de reagente e produto, tá? Porque a energia de ativação não é o único influenciador da velocidade, né? Tem superfície de contato, pressão e tudo mais. Temperatura, principalmente. Temperatura é bem importante para o equilíbrio. Aqui que eu quis colocar aqui embaixo é um gráfico, né? Tipo, da mesma energia, da mesma reação, só que com catalisador ou sem. Tá bom? Deixa eu ver uma água. Para mostrar que o que o catalisador faz? Ele aumenta a velocidade de uma reação, né, sem mexer nos reagentes, nos produtos, porque ele diminui a energia de ativação da reação. Só que veja bem, antes era essa reação verde, então a ida tinha esse morrão, e a volta tinha esse morrão maior ainda. Só que quando a gente coloca um catalisador, vira para a reação rosa. Ela vai ter esse morrinho, a ida, e a volta vai ter um morrinho um pouco maior. A gente vê que o catalisador ele não vai alterar o equilíbrio. Por quê? Porque por mais que ele diminua a energia de ativação, ele vai diminuir a energia de ativação dos dois sentidos. O catalisador ele vai aumentar a velocidade dos dois sentidos. Então, se a reação direta era 10 km por hora e a inversa 5, quando a gente coloca o catalisador, vai virar 20 km por hora e 10 km por hora. A relação entre elas, né, continua a mesma, porque o catalisador ele dobrou as duas velocidades, tá bom? Então é tipo pensar isso, o catalisador, eu vou até focar um pouco mais nisso no próximo slide. Ele altera a velocidade, só que ele altera a velocidade tanto da ida quanto da volta. Então é como se no final ele tipo tirasse desse equilíbrio e jogasse para o equilíbrio mais acima. Mas a relação de equilíbrio continua existindo e continua sendo a mesma. A diferença é que você vai estar num patamar de velocidade maior, tá bom? Aí seguindo, princípio de Le Chatelier. Esse era um cara aí, estudioso da vida, da época, que estava estudando justamente essas situações das reações em equilíbrio, né? E ele chegou à seguinte conclusão. Quando você tem um sistema que está em equilíbrio e você altera ele em algum sentido, nesses parâmetros que a gente vai ver, ele vai tentar o sistema mesmo, sozinho, naturalmente, voltar à situação que ele estava antes, que é o quê? A situação do equilíbrio. Então, Le Chatelier percebeu que se você tem um sistema em equilíbrio e você adiciona mais reagente, né, esse colchete de concentração, ele vai tender a formar mais produtos, para que a relação em equilíbrio deles se mantenha como era antes, se mantenha constante, tá bom? Ao passo que, quando você adiciona produto, você desbalanceou, né? Se você antes estava aqui equilibrado, reagente, produto, você adicionou mais produto. Então você diminuiu a balança, tipo, botou mais peso na balança. Ele vai diminuir, tipo, ele é um negócio assim, né? Ele vai tentar equilibrar de novo. Então o que ele vai fazer? Ele vai consumir esses produtos para formar reagente, para poder equilibrar novamente, tá bom? E serve o mesmo raciocínio para quando você tira. Se eu tirar o reagente, ele vai querer formar mais produtos, ele vai pegar os produtos que estão em excesso para poder equilibrar. Se você tem os produtos aqui, você tira o produto, você vai ter mais reagente, então ele vai querer reagir para poder equilibrar, tá bom? Então é sempre pensar nisso. Tipo, reagente e produto é mais fácil de você visualizar. Porque você pensa numa balança. Eles estavam equilibrados. Se você colocou mais reagente, você vai ter que botar mais produto para poder equilibrar. Então você vai ter que consumir esse reagente. Como que você consome esse reagente? Você vai deslocar para a formação de produtos. Geralmente, quando a gente está falando com reagente, vai ser para deslocar no sentido direto da reação. Mas também ele percebeu que a pressão e a temperatura, elas mexiam no equilíbrio. A pressão, ela altera o equilíbrio em reações gasosas, é claro. Porque a gente não pensa muito pressão para líquidos e sólidos, tá bom? E assim, a gente pensando aqui no PV-NRT. Se a gente mantém tudo constante, temperatura constante, a gente não tira gás, a gente volta para aquela situação em que o produto PV ele é constante. Se eu dobrar a pressão, eu diminuo pela metade
o volume, né? E é isso que a gente vai pensar aqui, né? Eu estou com uma pressão equilibrada, uma pressão dos reagentes e a pressão dos produtos. Se aumentar a pressão do sistema, introduzindo, por exemplo, um gás que não reage ou diminuindo o volume, o equilíbrio ele vai deslocar para o lado de menor volume. Porque pensa comigo, se eu aumento a pressão, e é um sistema tipo de gás ideal, por exemplo, eu vou ter que diminuir o volume. E para poder comportar essa quantidade de gases num menor volume, eu vou ter que escolher o lado da reação que tem esse menor volume. Como é que eu vejo isso? Eu vou ter que ver um número estequiométrico. Então, por exemplo, é uma reação de N2O4 virando NO2. É uma reação que acontece de 1 para 2. 1N2O4 para 2NO2. Quando eu tenho essa reação, no lado dos reagentes eu tenho 1 mol de gás, e do lado dos produtos eu tenho 2 mols de gases. Então, eu consigo intuir, eu consigo pensar, bom, se do lado dos reagentes eu tenho 1 gás e no lado dos produtos eu tenho 2, então o lado do reagente é o lado que ocupa menos espaço, é o lado de menor volume. Então, se nessa situação, se eu aumentasse a pressão, ele ia deslocar para a formação do N2O4, para a formação do produto, do reagente, desculpa, porque é o lado de menor volume. É sempre você ver o número estequiométrico, né? Se você somando, né, aqueles numerozinhos que vêm antes dos compostos numa reação química, e você vai somar eles, vai somar no lado dos reagentes, vai somar no lado dos produtos. O lado que tiver um menor número é o lado de menor volume, tá bom? Às vezes esse número vai dar igual, então quer dizer que a pressão ela não vai mexer comigo, porque se eu tenho o mesmo número de volume, se eu tenho o mesmo volume tanto nos reagentes quanto nos produtos, e eu mexo na pressão, tanto faz, né? Não tem como eu falar que vai deslocar para algum lado, porque os lados têm o mesmo volume, então não existe uma preferência, tá? Só existe essa preferência quando o número de gases no reagente for diferente do número de gases que tem nos produtos, tá? Aí você aumentou a pressão, vai para o lado de menor volume. Você diminuiu a pressão, ele vai deslocar para o lado de maior volume, tá? É um pouco intuitivo se a gente pensar nessa questão do PV, né, nos gases ideais, que um compensa o outro, tá bom? E a temperatura? A temperatura ela é um pouco complicada, tá? Porque, primeiro que ela mexe com o valor da constante, que a gente vai ver num slide bem extra, tá bom? Mas o problema da temperatura é um problema diferente. A gente deixa de lado que ela mexe no número na constante, no valor da constante. A gente vai ver isso é bem importante para pH, tá bom? Porque os valores de pH dependem da constante, dependendo da temperatura. Vamos pensar aqui, voltando para esse gráfico. Para qualquer reação acontecer, eu preciso dar uma energia inicial para que ela consiga chegar num estado intermediário para acontecer a reação. É justamente essa energia de ativação. Para toda reação acontecer, você vai ter que dar um pouquinho de energia no início, a energia para ativar essa reação, e ela vai chegar nesse complexo ativado, né, desse gráfico aqui de cima. Depois que chegou nesse complexo ativado, é ladeira abaixo, a reação vai acontecer, tá bom? E é um pouco isso. A temperatura, né, por isso que a gente não vê, por exemplo, papel e no ar tem oxigênio. Esse papel não está pegando fogo justamente porque precisa de uma energia de ativação para a combustão começar, tá bom? Então, o que acontece? A temperatura ela vai favorecer certos sentidos das reações. Por quê? Um sentido vai ser endotérmico e o outro sentido vai ser exotérmico. Um sentido vai absorver calor, o outro sentido vai liberar calor, tá? Temperatura, ela é uma medida de calor? Mais ou menos, porque calor é aquele negócio da transição de energia, tá bom? Mas a temperatura, ela mede a energia cinética, que tem a ver com calor, energia e tudo mais. Então, a temperatura, ela favorece as reações que absorvem energia, no sentido, né? Ela vai favorecer os sentidos reacionais que absorvem energia. Porque pensa comigo, se você é um sistema que libera energia, não é legal que você não vai querer estar num lugar mais quente, num lugar mais energético, porque você quer se livrar disso. Você quer se livrar dessa energia toda
para você ficar tranquilo. Então, se você aumenta a temperatura, você vai aumentar a energia, então você vai ter mais coisa para expelir. Então, não é uma coisa legal, tipo, não é uma coisa favorável para o sistema. Só que, se você é um sistema que absorve energia, você vai querer estar no quentinho, né? Tipo, é como se você estivesse num eterno frio. Se aumenta a temperatura, você vai ficar feliz, você vai ficar animado, você vai acontecer mais, tipo, você vai reagir mais, entende? E é até mais fácil, quando você tem uma temperatura maior, de você atingir essa energia de ativação de forma mais rápida, né? Por exemplo, se eu colocar uma chama aqui embaixo, eu vou esquentar o sistema em volta, de tal maneira que seja mais fácil para o oxigênio ter essa energia de ativação para queimar esse papel, né? Só que se fosse tipo uma reação contrária, né, se o papel, sei lá, pegasse fogo em temperatura baixa, eu colocar um isqueiro aqui embaixo vai desfavorecer essa reação de acontecer. Ela não vai querer acontecer, porque se ela acontece, tipo, porque se ela quer coisas para liberar energia, eu adicionar energia no sistema não é uma coisa intuitiva, não é uma coisa que faz sentido para acontecer, entende? Então, quando a gente tem temperatura para avaliar o equilíbrio, tem que tomar cuidado com isso. Um sentido vai ser absorvidor, não. Ele vai absorver energia e o outro sentido ele vai liberar. A temperatura, né, o aumento da temperatura, vai favorecer o lado que absorve energia, que absorve calor. Enquanto que diminuir a temperatura favorece o outro sentido, o sentido que libera energia, tá bom? Equilíbrio é um pouco isso. É uma matéria um pouco mais abstrata, ela foge um pouco desse eixo de exatas, porque a gente tem que abstrair um pouco. Química tem bastante isso. A gente tem que abstrair um pouco para poder entender o que de fato a gente tem que fazer, o que de fato acontece. Ele só é mais exatas porque tem conta. Simplesmente por isso. A gente vai ver que existem várias brechas nessas contas para facilitar a nossa vida, tá bom? Bom, seguindo. Eu falei de equilíbrio, 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 só que tem que ter alguma coisa palpável, né? Não pode ser simplesmente uma teoria, né? Um campo teórico. Tem uma parte prática. E vem justamente disso, da constante e do quociente de equilíbrio, né? Os caras foram lá fazendo vários experimentos e tudo mais, tipo, mantendo temperatura constante, volume constante, pressão constante, tudo mais constante, para poder avaliar quando é que chega nesse equilíbrio, né? Foram por meio desses experimentos que eles fizeram aqueles gráficos daqui, né? Esse gráfico aqui. Ele fazia o experimento e calculava a concentração, né? Que é a quantidade dos reagentes dos produtos no sistema. E eles chegaram, né, à conclusão que para certas reações, em certas condições, a relação entre os produtos e os reagentes vai ser sempre a mesma, no equilíbrio. Então, eles chegaram ao valor de constante do equilíbrio, que vai depender de cada reação, e isso depende também um pouco do equilíbrio não, da estequiometria, né, tipo do balanceamento da reação. Vai depender da temperatura, tá bom? Mas vai ser um valor fixo, se você deixar esses parâmetros fixos, tá bom? Aí o que acontece? Lembra que em cinética a gente tinha que a velocidade cinética, né? A lei de velocidade instantânea dependia dos reagentes e tinha um fator não sei o quê? E que nas reações elementares o expoente da lei de velocidade era o mesmo número estequiométrico? Então, para equilíbrio isso fica mais fácil para a gente. Porque para equilíbrio vai ser concentração dos produtos divididos pela concentração dos reagentes. Só que cada um dos compostos ele vai estar elevado a um número estequiométrico. Então vamos ver aqui essa reação. Uma reação de A mais B gerando C mais D. Nas quantidades de Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho. A constante de equilíbrio para essa reação, ela é a concentração dos produtos, então é a concentração do C, elevado ao número estequiométrico, então vai ser a concentração do C elevado a Czinho, vezes a concentração do D elevado a Dzinho. Produtos divididos agora pelos reagentes. Concentração do A
elevado a Azinho, vezes a concentração do B elevado a Bzinho, tá bom? Aí, tipo, isso é a fórmula da constante. Os valores, as questões elas vão te dar os valores, tipo assim, constante para essa reação a 25 graus Celsius, que é geralmente a temperatura que eles usam, é de 10. Tipo, ou ele vai falar, no início tinha tanto, no final teve tanto, né? O final sendo tipo o equilíbrio. Aí você vai pegar, no final tinha isso e o final é o equilíbrio. Então eu vou pegar essas concentrações e jogar nessa fórmula e descobrir qual é o valor da constante, tá bom? Desculpa. Observações. Sólidos e líquidos, eles não entram na constante de equilíbrio. Então, se o Czinho fosse um líquido e o Azinho fosse um sólido, a gente teria só o D sobre o B, tá bom? Por quê? Porque se a concentração, pensa comigo, o líquido, ele tem a própria quantidade, então tipo, ele é o número de mols, mas ele também é o volume. Porque se eu tenho 1 litro de água, e eu tiro, por exemplo, o número de mols de água, eu estou diminuindo o volume também. Então, é como se a concentração de sólidos e de líquidos, por eles serem os próprios definidores do volume, é constante. Tipo, entende? Dá até para fazer essa conta. Tipo, eu lembro agora que a concentração molar da água, né, de mol por litro, é alguma coisa de 18,5 ou 15,8, alguma coisa assim. E é constante, porque se eu tiro um mol de água, eu vou tirar o equivalente a esse mol em volume. Então é como se no final eu tivesse, por exemplo, tenho 15 mols de água por litro. Eu vou tirar 10 mols e eu vou tirar, sei lá, 300 ml. E de tal forma que o que sobra mantém essa concentração de 15 mols por litro, entende? E é mais ou menos o mesmo raciocínio com sólido. Se você corta, sei lá, um pão na metade, o volume foi para a metade e a massa também. Então a concentração manteve, tá bom? E é importante que aqui tem que ser concentração em mols, tá? Porque tem questão de estequiometria. Estequiometria tem que ser número de mols, tá? Aí beleza. O K é para quando está no equilíbrio. Só que eu escrevi quociente de equilíbrio também. E o quociente é o quê? É o Qzinho, tá? Dessa observação que está aqui. O que ele é? Se a constante, né, é a relação entre produtos e reagentes quando chega no equilíbrio, o quociente vai ser nesse meio tempo. Vai ser a relação entre produtos e reagentes em qualquer estado da reação que não seja o equilíbrio, tá? Então, para ele, vai ser um pouco mais difícil. Porque, pensa comigo, você pode ser em qualquer momento da reação, pode ter qualquer valor. Eu posso não ter nada de C e D, vai ser uma coisa 0 sobre, sei lá, 10 mols. Então, tipo, não tem como resolver, tipo, vai ser 0 dividido por 10 é 0. Se for uma reação que, por exemplo, tipo, não vamos tratar com relações... confundi aqui. Se for, tipo, tiver quase nada de A e tiver muito de C e D, porque eu coloquei 1 tonelada de C e D e coloquei 1 grama de A mais B, vai ser praticamente infinito em cima e quase, tipo, nada embaixo. Então, o quociente estaria infinito, tá? Então, tipo, você pode tanto ir do zero quanto para o infinito. Então, não existe um valor certo para o quociente. Mas ele nos diz onde que, tipo, na régua do equilíbrio, no balanceamento do equilíbrio, a gente está. Se a gente está com mais reagente do que deveria, com mais produto do que deveria, é ele que vai dar essa sensação pra gente. E tudo isso vem dessas considerações numéricas que eu coloquei. Vamos tratar primeiro com a constante. Quando a constante ela é maior do que 1, se ela é uma relação entre produtos divididos pelos reagentes, a ideia que a gente tem é que é uma reação que ela vai ter mais produtos do que reagentes, porque a divisão deu maior do que 1. O que isso significa? Significa que no equilíbrio, o sentido que é favorecido é o sentido direto, tá? Que é o sentido de você ter formação de produtos. Só que se a constante for menor do que 1, entre 0 e 1, tipo 0,002 de valor de constante, quer dizer que a gente tem mais reagente do que produto. Então, o sentido favorecido é o sentido inverso, o sentido de formação de reagente,
tá? Porque eles vão estar em maior quantidade na hora do equilíbrio, tá? E assim, pode ser um pouco estranho, porque até agora eu falei sempre alguma unidade. Volume em litros, concentração em mol por litro, e a constante, ela tem unidade? Certo, não tem. Mas, ela pode ter? Pode, algumas questões consideram. E o que vai depender para isso? Vai depender desses expoentes. Porque pensa comigo, se o que a gente está tratando é concentração e é mol por litro, se os coeficientes forem todos iguais, esse litro, como é igual para todo mundo, porque está todo mundo no mesmo sistema, ele corta. Então é como se fosse uma relação entre o número de mols. O número de mols vai cortar, porque eles também estão na mesma quantidade. Então pensa assim, se o C, o D, o A e o B forem igual a 1, na análise dimensional disso, o mol por litro de todo mundo vai cortar. Então vai dar uma constante adimensional, sem unidade. Tá? Mas nem sempre vai ser isso. Às vezes você vai ter um C e D maiores do que A e B, ou o contrário e tudo mais. Só que ainda assim, a constante ela não tem unidade. Por quê? Porque, tipo, certo, não é concentração. É concentração divididos pela atividade do composto. Aí isso acaba que dá uma coisa adimensional. Então é como se a gente estivesse tratando uma concentração aqui que não tivesse unidade, tá? Mas a gente não entra muito nesse mérito. Geralmente não vai ter valor de unidade. Geralmente eles não pedem. Se eles forem te pedir, eles vão falar. Mas as questões que eu vi que tinha essa questão da unidade eram questões que já falavam. Ah, a constante é 10 mol por litro. Tá? Geralmente é a questão que vai te falar que a constante tem unidade. Mas, a princípio, ela não vai ter. Tá bom? Só essa pequena observação. Beleza. Agora, qual é a segunda consideração numétrica? É a consideração da relação entre o quociente e a constante de equilíbrio. Se o quociente ele vai falar onde a gente está, né, no balanceamento, né, do equilíbrio dessa reação, se o quociente for maior do que a constante, a reação está balanceada acima do equilíbrio. Então, quer dizer que eu tenho mais produtos do que eu tenho reagentes, né? Do que tem no equilíbrio. Então, por exemplo, se na constante de equilíbrio geralmente é 5 e eu estou com um quociente 10, quer dizer que eu tenho, mais ou menos, né, o dobro de produtos do que eu deveria ter. Então, isso me diz que eu estou aqui na balança do equilíbrio. Então, eu vou ter que formar reagentes. Então, eu vou deslocar para a esquerda, né? Isso é uma coisa bem comum que eu vou falar. Eu vou deslocar para a esquerda, deslocar para os reagentes, deslocar para a direita para os produtos. Então, ele vai deslocar para a esquerda para formar reagente e equilibrar. Agora, se o meu quociente estiver menor do que a constante, então, nessa suposição de 5 para a constante, se eu tiver com um quociente igual a 1, quer dizer que eu estou com 5 vezes mais reagente do que eu deveria estar. Tá? Então, eu estou com uma situação assim, mais reagente do que produto. Ele vai deslocar para a direita para formar os produtos e equilibrar. Quando chega no equilíbrio, o quociente iguala a constante e fica tudo maravilhoso. Tá bom? Mais ou menos essa aula, para vocês terem noção do que é. Vai ter lista de exercícios sobre constante? Vai. Mas vai ser uma coisa mais aplicação direta para vocês testarem essa matemáticazinha de dividir os produtos pelos reagentes, colocando os expoentes, que são os números estequiométricos, tá bom? Bom, seguindo aqui para os extras. Eu tinha falado, né, que a questão do equilíbrio é velocidade de ida e velocidade da volta equilibrar. E existe uma relação curiosa, entre as reações elementares e equilíbrio, né? Porque lembra para mim, reações elementares são aquelas que os expoentes da lei de velocidade são iguais aos números estequiométricos, tá? Do balanceamento. E se o equilíbrio usa justamente esses números para fazer os expoentes, então pode fazer sentido que exista uma relação entre a constante da velocidade, constante cinética, e a constante de equilíbrio. Tá? Essa relação só existe para reações elementares? Não. Reações não elementares existem. Existe uma relaçãozinha de proporção entre
as constantes cinéticas e a constante de equilíbrio, mas não é uma coisa direta como eu vou colocar aqui, né? Vamos olhar aqui. Se a velocidade da ida... Ai, meu Deus do céu, cadê o... Aqui, achei. Não achei. Se a velocidade da ida ela é constante vezes A vezes B elevado aos coeficientes, e a volta, a gente vai tratar os produtos como reagente, vai ser a constante de volta, vezes os produtos elevados aos coeficientes. No equilíbrio, a velocidade da ida igual a velocidade da volta. Então a gente iguala essas duas expressões e a gente faz um aparato matemático. Se a constante de equilíbrio é produto sobre reagente, então a gente vai passar esse A e B para cá e vai passar essa constante de volta para cá. Aí a gente vai ter a relação, que eu escrevi errado aqui, tá ao contrário. Tá ao contrário real. Bom, leve lapso aqui de memória. Tá ao contrário. Mas enfim, era para ser tipo tudo contrário. Tipo, aqui constante de ida em cima, constante de volta embaixo, C e D em cima e o AB embaixo. Mas enfim, never mind. A gente chega a tipo, que a relação entre as constantes de ida e volta, né, da cinética é justamente isso. Constante de ida divididos pela constante da volta, elas são iguais à constante de equilíbrio. Tá? Tipo, é só um adendozinho aqui se vocês quiserem ver uma coisa mais legal, porque existe essa relação entre cinética e equilíbrio, né? E até mesmo para o campo de determinar o valor, né, das constantes baseada uma na outra, tá bom? O outro extra é entre termoquímica e equilíbrio, né? Eu tinha até comentado, né, que a energia livre de Gibbs na aula de termoquímica, ela ia ter umas relevâncias mais para frente, tá? E uma delas é justamente essa. A energia livre de Gibbs tem essa fórmula usual, né, de ΔG igual a ΔH menos T ΔS, né? Gibbs, entalpia, temperatura e entropia. Mas ela também tem essa outra fórmula, que é ΔG, que é o tipo como se fosse o quociente, né? Tipo, é o Gibbs daquele momento da reação. Ele é igual ao Gibbs padrão mais RT, o R dos gases também, temperatura, vezes ln do quê? Ln é log na base E, que é um númerozinho importante na matemática. Então ele acaba tendo um nome especial de log neperiano. Mas é só um log, tá? Log do quê? Do quociente. Aí a gente chega no equilíbrio. Quando a gente chega no equilíbrio, tanto a reação de ida quanto a reação de volta acontecem na mesma proporção. Então é como se eu não tivesse mais um gasto energético. Então o meu ΔG ele vai ser igual a zero. E como a gente chegou no equilíbrio, o Qzinho, o quociente, vai virar constante. Então a gente tem essa relaçãozinha entre a variação da energia livre de Gibbs padrão sendo igual a menos RT ln do K. Tá? Isso é um pouco mais importante em eletroquímica, a gente vai fazer umas relações entre o K de equilíbrio e a voltagem, né? O potencial, né, nas reações de eletroquímica. E lembra que eu falei que a constante ela depende da temperatura? Bom, existe essa bagaceira aqui no meio. Olha para o final. Logaritmo novamente das constantes dependendo da entalpia e da temperatura. Então faz sentido, né? Se eu aumento a temperatura numa reação endotérmica, a constante ela vai aumentar. Se for numa reação exotérmica, ela vai diminuir. E por assim vai, tá? Tem a ver com aquela questão que eu falei, né? Reações que absorvem calor são favorecidas por temperaturas maiores. Então a constante dela vai aumentar conforme a temperatura aumenta, tá bom? Ao passo que reações que liberam calor, elas não gostam de temperaturas altas. Então se a temperatura aumenta, a constante dela diminui, né? Quer dizer que ela está reagindo menos, sabe? Porque você forma menos os produtos dela. Bom, mas enfim, isso era mais um extra. Agora o foco. Exercícios. Tem 2 exercícios nessa aula para ajudar a dar uma fixada. Bom, ele fala aqui o craqueamento, uma reação química industrial para ter moléculas mais leves. Bom, tem essa reação. Em um experimento para avaliar a eficiência desse processo, a reação química foi iniciada sob temperatura T1 e pressão P1.
Passaram 6 horas, temperatura foi para T2, aumentando. E deixou a pressão constante. Depois de 12 horas, né? Ou seja, 6 horas mais 6 horas, a pressão saiu de P1 e foi para P2 e a temperatura constante. Tá? Então o que? Ele é um experimento de uma reação em equilíbrio, que é essa reação que eu peguei isso daqui e traduzi isso aqui para facilitar um pouco mais a visualização, que é o C6H14 gerando C4H10 mais C2H4. É uma reação com ΔH maior do que zero, então ele é um ΔH positivo. É uma reação que absorve calor. Tá? Beleza. Ele faz duas modificações durante o experimento. Primeiro, ele aumenta a temperatura e depois ele aumenta a pressão. Tá bom? E ele quer saber como é que varia a concentração do reagente, que é o C6H14, conforme o tempo passa. Tá? Então, beleza. A gente tem que tomar cuidado, que é uma reação em que todo mundo é gás. Então, vamos pensar naquele jeito. Qual que é o lado que tem menor volume? É o lado que vai ter a menor quantidade de gás. No lado dos reagentes, eu tenho 1 mol do C6. No lado dos produtos, eu tenho 1 mol de C4 e 1 mol de C2. Então, nos meus reagentes, eu tenho 1. Nos meus produtos, eu tenho 2 mols de gases. Então, o lado de menor volume é o lado dos reagentes. Beleza? Tá bom. Ele tem ΔH positivo, ele tem uma entalpia positiva. Então, é uma reação que absorve calor. Então, aumento de temperatura favorece. Então, beleza. Bom, como ele é uma reação que existe um consumo, porque nenhuma constante é igual a zero, então ele vai formar alguma coisa de reagente, de produto, e não tinha nada no início, então, inicialmente, o hexano vai ser consumido. Então, ele vai ter uma quedinha. Beleza, olhando as respostas, todo mundo tem uma quedinha. Ele chega ao equilíbrio e depois vai chegar a primeira mudança, que é a mudança de temperatura, né? Às 6 horas. Ele aumentou a temperatura. Se ele aumentou a temperatura, ele vai favorecer o lado que absorve calor. Qual que é o lado que absorve calor? É o lado direto nessa reação. Porque ele me fala que a entalpia é maior do que zero para essa reação nesse sentido. Tá? A gente não pode pensar que o valor que ele colocar aqui é para o inverso, porque ele escreve dessa maneira. Reagente, o símbolo do equilíbrio, que é saída e volta, e produtos. Então, a gente não pode presumir que o que ele colocou de entalpia é para a volta, é sempre para a ida, tá bom? O que ele poderia fazer de diferente? Ele poderia colocar, como é uma questão que absorve calor, é como se o calor fosse um reagente. Então, ao invés de ele colocar aqui ΔH maior do que zero, ele poderia colocar o calor como reagente. Então, poderia ser C6H14 mais calor, dando os reagentes. Tá? É uma outra forma de mostrar que a reação ela é endotérmica, ela absorve calor. Tá? Então, beleza. Se o lado que favorece quando o aumento de temperatura é a ida, então a gente vai consumir mais ainda do reagente. Então, ele tem que diminuir de novo. Os únicos gráficos que diminuem às 6 horas são o A e B. O C e D aumenta a concentração. Né? Então, é como se ele estivesse sendo produzido. Só que ele está sendo consumido, então não podem. Então, beleza. Aumentou a temperatura, consumiu ainda mais o reagente. Atingiu o equilíbrio, 12 horas. Ele vai aumentar a pressão. É uma reação gasosa. Tem o lado de menor volume, é os reagentes. Então, lembra, você aumentou a pressão, para você equilibrar, você tem que diminuir o volume. Para você diminuir o volume, você vai reagir no sentido de menor volume, que é o sentido o quê? Dos reagentes, nesse caso. Se é o sentido dos reagentes, você vai ter o quê? A formação do hexano, você vai ter a formação do teu reagente. Então, se ele não está sendo mais consumido, mas está sendo produzido... Peraí, deixa eu espirrar. Voltei. Se você está tendo o teu reagente produzido, a concentração dele vai aumentar. Tá bom? Então, o único gráfico, né, dentre aqueles que a gente já tinha aceitado, que era o A e B, o único que aumenta a concentração às 12 horas é o A. Então, por isso que a resposta é o A. Por quê? Aumentou a temperatura, você consome mais. Então, ele tem que diminuir. Você aumentou a pressão, você vai produzir o reagente, porque ele é o lado de menor volume. Então, você tem que aumentar a concentração. Então, você diminui para depois aumentar. Então, é o A. Perfeito? Mais ou menos isso. Geralmente, as questões, quando envolvem deslocamento de equilíbrio com Le Chatelier, ele vai falar... Ele vai te dar reação e vai perguntar o que favorece tal sentido. Ou fizeram esses experimentos
monta um gráfico, ou fizeram esses experimentos, qual lado que foi favorecido. E por assim vai. A outra reação outro exercício que eu queria era dessa aplicação direta, né, que vai ter na lista de exercícios, do valor da constante. Não existem muitos exercícios comparando a constante com o quociente. O quociente até nunca não aparece muito. Geralmente ele pede mais para você calcular a constante, calcular quanto consumiu e tudo mais, que são assuntos para a próxima aula, tá? Aquela comparação de constante e quociente era mais para vocês terem uma noção, meio que teórica na cabeça, do desbalanceamento, para que serve o quociente, né? Que é para a gente saber aonde a gente está na reação baseado no equilíbrio, tá bom? Beleza. Reação aí bonitinha, o ácido sulfúrico, chuva ácida, o equilíbrio, pum, reação. Beleza. O equilíbrio foi estabelecido em determinadas condições e está representado no gráfico, beleza. A eixo das ordenadas é a concentração, o eixo da abscissa, o tempo. Pela análise do gráfico, é correto afirmar que a constante de equilíbrio para esse sistema é. Então, ele me deu uma reação, ele me deu os valores no final, quando chega no equilíbrio, e ele quer saber a constante. Vamos olhar o gráfico. A gente percebe que no gráfico, esse aqui não foi o que fiz, já vinha na questão. Então, esse TEQ é o quê? O tempo de equilíbrio. É o tempo que ele demora para atingir o equilíbrio. É perto dos 30 segundos. Quando ele chega nos 30 segundos, ele está no equilíbrio. Então, a reação parou. Se a reação parou, a gente pode trabalhar agora com constante de equilíbrio. A gente vai pegar o quê? As concentrações de cada um dos caras nesse momento do equilíbrio. Né? A gente vê aqui, constante, o SO3 é 4 mol por litro. O O2 ele é 3 mol por litro. O SO2, 2 mol por litro. A gente até vê, né, que o O2 e o SO2 eles são reagentes porque se tinha tanto no início e é consumido. O SO3 não tinha nada no início e ele é produzido. Nem sempre vai ter nada no início dos produtos. A gente vai ver na próxima aula que vai ter algumas reações que você já vai ter alguma coisa de produto, né, no início da sua reação. Beleza. A gente já sabe as concentrações, a gente sabe a reação balanceada, né, dá para provar aqui 2 enxofre, 6 oxigênio. 4 oxigênio mais 2, 6. Então é só jogar na fórmula. Constante, ela vai ser o produto elevado ao coeficiente estequiométrico dele, número estequiométrico, sempre falo várias palavras, divididos pelos reagentes elevados aos seus respectivos coeficientes. Então o SO2 é 2, o O2 é 1. Então jogando os valores, 4 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 elevado a 1. 16, 4 e 3. Então é uma constante que equivale ao valor de 16 divididos por 12, que é 4 terços, né? Fazendo as simplificações. 4 terços é 1,33, 333 infinitamente, que é a resposta da letra C, tá bom? É isso que eu vou pedir agora para vocês com o equilíbrio, para vocês reconhecerem a quantidade e jogar na fórmula, tá bom? Estes exercícios de 9 exercícios bem tranquilos. Qualquer dúvida vocês podem me chamar, vocês têm meu telefone, meu e-mail, não tenham medo, pode falar com os monitores, falar na monitoria, tá bom? Esse semestre vai estar mais tranquilo, porque a gente tem até janeiro para as provas chegarem, tá bom? A gente só vai trabalhar essas duas matérias, equilíbrio e eletroquímica, e o resto a gente vai trabalhando. A gente vai sempre, né, lembrando das matérias do primeiro semestre, fazendo muita revisão, porque a gente vai ter bastante tempo, né? Meu calendário inicial ia terminar final de setembro, início de outubro a matéria. Talvez eu estenda um pouco mais, para poder trabalhar um pouco mais tranquilo a matéria, fazer mais exercícios em aula. Mas a gente vai conversando, né? Vocês vão me dando o feedback de vocês, né? Do que está funcionando, do que não está funcionando. E a gente vai construindo isso aqui juntos, tá bom? Vocês podem confiar em mim. Né? A gente tem plena certeza que vocês têm capacidade. Né? O primeiro semestre foi estranho para todo mundo, né? O EAD não era uma coisa ideal. Mas o segundo semestre, eu estou botando expectativa aqui, esperança que vai ser um pouco melhor. E a gente vai conseguir fazer coisas melhores e a gente vai conseguir trabalhar de uma maneira mais fluida, né? De uma maneira mais honesta, tá? Porque a gente ainda tem tempo, tem bastante tempo. Né? Não é para a gente chutar o balde também e não fazer nada, mas tenham consciência, né, de que aos poucos a gente vai trabalhando e no final, se tudo der certo, vai dar certo, tá bom? A gente confia bastante em vocês e tem certeza, né, de que vocês estão aqui querendo dar o máximo para poder alcançar o sonho de cada um, beleza? Então,
Então contem com cada um de nós. Não tenham medo de chamar a gente, beleza? Beijão!